Atos capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. E aí nós daremos início. A palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao seu lado, ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos orar. Amado Senhor, nós te louvamos, estamos diante da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir do Senhor. Muito obrigado por tua palavra que nos ensina, que ela possa habitar ricamente em nossos corações, de modo que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós te pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações esta manhã. Usa o teu servo enquanto expõe a tua palavra. Que saiamos daqui edificados, confrontados, consolados por meio da tua palavra. Que ela não volte vazia. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos nos concentrar no texto do versículo 9 até o versículo 11, onde Lucas vai gastar um pouco de tempo falando de um assunto muito importante para a fé cristã, que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que, no último sermão, que o testemunho a respeito do grande rei de toda a terra envolve alguns elementos importantes. Nós vimos que envolve a habitação e capacitação do Espírito Santo àqueles que vão testemunhar. Nós vimos que o Espírito Santo é de extrema importância para não só capacitar os discípulos, mas para fazer com que a mensagem que os discípulos levam para o mundo possa entrar e penetrar nos corações, convencendo os pecadores de que eles precisam se prostrar ao senhorio de Cristo. Nós vimos também que envolve alcançar os de perto e os de longe também. Nós vimos que nós temos uma tarefa a pregar o Evangelho não só para aqueles que estão próximos de nós, mas para todos aqueles que estão ao redor do mundo, todos aqueles que fazem parte do mundo de Deus. E Lucas agora se concentra, irmãos, em narrar a ascensão do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 9 até o versículo 11, apesar de não estar necessariamente relacionado ao que envolve o nosso testemunho do Senhor Jesus Cristo, o aspecto da ascensão e volta do Senhor Jesus Cristo, e retorno do Senhor Jesus Cristo, a ascensão e essa certeza do retorno do Senhor, certamente foram grandes fontes de ânimo e encorajamento também para aqueles discípulos. De modo que eles voltaram para Jerusalém animados e cheios de esperança, e voltaram para adorar o Senhor. Nós vemos o povo de Deus reunido quando eles saem do Monte das Oliveiras para voltar novamente para onde eles estavam, para Jerusalém, adorando ao Senhor. Nós vemos o povo ali orando a Deus naquele local. Irmãos, algo que nós sabemos com certeza e que nós podemos provar com uma certa facilidade é a razão pela qual Jesus Cristo veio, não é? Nós podemos provar com uma certa facilidade por que Jesus veio a este mundo. Muito obrigado, irmão. Paulo, por exemplo, sintetiza a razão da vinda do Senhor Jesus Cristo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5,
o apóstolo Paulo diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Em João capítulo 3, versículo 16, uma passagem muito conhecida por nós sabemos também, nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo dando o propósito pelo qual ele veio, que era salvar os pecadores que estavam em um mundo condenado, para não serem condenados com o mundo, quando eles então olhassem para Cristo e colocassem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus Cristo tem esse propósito. Lucas capítulo 19 e versículo 10 também diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então nós podemos provar com certa facilidade a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo veio. Agora, nós talvez não temos tanta facilidade de saber ou provar o porquê Jesus teve que retornar aos céus. Por que Jesus não permaneceu aqui? Por que Jesus não instaurou o reino naquele momento? Por que Jesus está demorando tanto, na nossa perspectiva, de voltar? Essa manhã, então, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a importância da ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu. E o que que isso significa e quais as implicações isso tem para a vida da igreja. Tá? Então é um assunto muito importante que nós temos aqui e que eu gostaria de refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Enquanto nós temos facilidade de provar a razão pela qual ele veio e por que ele vem, mas o que tem entre a primeira e a segunda vinda dele, que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo, normalmente nós não temos tanta facilidade de saber o porquê disso. Por que Jesus está no céu essa hora? Né? Versículo 9 nos diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então nós temos aqui Jesus Cristo concluindo o seu discurso, as suas instruções para os seus discípulos, e à medida em que ele termina, ele vai sendo elevado às alturas para junto do Pai. Irmãos, esse evento que nós temos aqui, nós só temos ele narrado em Marcos e em Lucas. Somente o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas narram esse acontecimento como nós temos aqui. É claro que nós temos vislumbres desse acontecimento em todos os outros textos, principalmente nas cartas de Paulo, mas Lucas é aquele que gasta um pouco mais de tinta para descrever esse grande evento da ascensão. Acredito que Lucas ele tem um grande propósito para descrever com um pouco mais de detalhe esse evento da ascensão. Tá? É fato que o Senhor ressurgiu dos mortos. É fato, pois, que ele não está fisicamente entre nós. E, portanto, isso corrobora certamente para o fato de que a ascensão do Senhor Jesus Cristo ocorreu. Jesus foi para o Pai. A pergunta que precisamos responder é: por que Jesus teve que retornar? A doutrina da ascensão do Senhor Jesus Cristo é tão importante quanto a doutrina do nascimento, do primeiro advento, quanto o segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que esse ensino não seja tão explorado por muitos pregadores, na verdade muitas vezes até negligenciado, ela é uma importante doutrina para a nossa fé cristã. A doutrina da ascensão, ela nos ajuda a compreendermos, talvez, melhor os grandes dois eventos que nós conhecemos, a primeira e a segunda vinda. E eu gostaria de mostrar, de pensarmos, de refletirmos sobre algumas razões pelas quais a ascensão é importante, quais implicações tem para as nossas vidas, para a vida da igreja. Em primeiro lugar, a ascensão do Senhor Jesus Cristo é importante porque prova que de fato o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então a ascensão do Senhor Jesus Cristo é uma importante prova de que o Senhor Jesus Cristo não permaneceu na morte, mas que ele ressuscitou dos mortos em um corpo glorificado e foi para junto do Pai. Prova que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo teve sucesso.
de que aquilo que ele veio fazer aqui neste mundo, viver a sua vida perfeita, morrer pelos pecadores e ressuscitar dos mortos, de fato aconteceu. A ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus Cristo comprova isso. Comprova que a ascensão do Senhor Jesus Cristo comprova que de fato o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que tudo aquilo que ele tinha para cumprir foi de fato cumprido. Os discípulos tiveram o privilégio e a certeza de ver o Senhor não só ressurreto dos mortos, mas de contemplar que aquilo tudo que ele fez, que ele veio fazer de fato se cumpriu, ao contemplarem o Senhor Jesus Cristo retornando em glória para o Pai. A ascensão do Senhor Jesus Cristo, então, é a certeza de que, de fato, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E que isso não foi uma ilusão dos seus seguidores. E que isso não foi até mesmo uma invenção deles. Uma espécie de ele vive em nossos corações. A ascensão é então a confirmação de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que iria acontecer depois da sua ressurreição, ou seja, a comprovação de que de fato ele iria ressuscitar dos mortos, era verdade. Nós vemos isso em João capítulo 14. Abra a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, nós ouvimos uma bela exposição alguns dias atrás com o irmão Tiago, lá na casa dele, falando um pouquinho sobre João capítulo 14. Mas nós temos aqui nos primeiros 3 versículos de João capítulo 14, Jesus Cristo com seus discípulos, consolando-os, porque estavam aflitos. Versículo 1 até o versículo 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus Cristo aqui, ele traz certezas e consolo aos corações perturbados dos discípulos, corações aflitos por saberem que o Senhor Jesus Cristo estava indo à cruz. Jesus Cristo afirma que ele estava indo à cruz, que ele iria morrer. O apóstolo Pedro diz: de forma nenhuma eu vou deixar isso acontecer. E aí nos versículos anteriores, o Senhor Jesus Cristo diz: olha, você não pode me impedir. Na verdade, você vai me negar 3 vezes. Estavam desesperados, estavam pensando em algo, em como eles poderiam fazer para resolver esse problema da ida do Senhor Jesus Cristo à cruz. Mas o consolo que Jesus Cristo traz aos seus discípulos é o que ocorrerá após a sua morte, que seria a sua ida para o Pai. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3 é: eu vou para a cruz, eu vou morrer, e isso é necessário que aconteça, isso deve acontecer, mas não se perturbem, não fiquem aflitos, porque isso não vai ser o fim de todas as coisas. Eu vou para o Pai, é necessário que eu vá. E isso só seria possível após a morte. Até esse ponto, Jesus Cristo não havia ido à cruz, mas certamente a sua certeza de que ressurgiria dos mortos podia ser, e de fato foi, um grande consolo para os corações aflitos dos discípulos. Apesar de que sim, esse momento aqui não fosse, talvez eles não prestassem bem a atenção àquilo que Jesus Cristo estava dizendo a eles, mas certamente no futuro foi algo consolador aos corações deles. A ascensão, irmãos, portanto, confirma o fato de que a ressurreição de Jesus Cristo ocorreu verdadeiramente como ele tinha predito. Se não fosse assim, se não houvesse havido a ressurreição, as palavras de Jesus Cristo aqui em João, na noite em que ele estava ceando com seus discípulos, nesse momento aqui, não faria sentido nenhum, Jesus Cristo estaria enganando os seus discípulos. Mas ele diz: se não fosse assim, certamente eu os teria dito.
Jesus Cristo não iria negar aos seus discípulos qualquer verdade necessária que eles precisavam ouvir. E era necessário que eles ouvissem isso, que Jesus Cristo retornaria da morte e que iria para junto do Pai. Se não houvesse havido a ressurreição, a ascensão, o estar com o Pai não seria possível. A ascensão, então, confirma no coração dos discípulos o consolo e a paz que Jesus Cristo prometera a eles. Imagine os discípulos, lembrando das palavras do Senhor enquanto Ele subia, enquanto Ele desaparecia da vista deles. Ele prometeu que viria. Ele prometeu que isso iria acontecer. Ele prometeu que iria para junto do Pai, preparar-nos lugar. Não é de se estranhar, então, que os discípulos voltam para adorar o Senhor em Jerusalém. Para o discípulo do Senhor, irmão, a ascensão é a confirmação de que o Senhor certamente ressurgiu. E que isso deve trazer consolo em meio às nossas agonias da vida. A ascensão do Senhor Jesus Cristo, ela traz resultados práticos para a nossa vida diária. O fato de que Jesus Cristo está à destra do Pai deve nos trazer consolo, deve nos trazer paz em meio às dificuldades desta vida. Em segundo lugar, a ascensão de Jesus Cristo foi necessária porque Jesus Cristo deveria ser coroado como grande rei. A ascensão de Jesus Cristo foi necessária porque Jesus Cristo deveria ser coroado como grande rei. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 11 até o versículo 27, abra a sua Bíblia lá. Evangelho de Lucas, o primeiro volume dessa grande narrativa de Lucas a respeito do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 19, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola. E o propósito dessa parábola, a razão pela qual Jesus Cristo citou essa parábola, foi para exortar a expectativa imediata dos discípulos que estavam ao seu redor quanto à chegada do reino naquele momento. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 19. Deixa eu ver. Versículo 11 e versículo 12 diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com fim de tomar posse de um reino e voltar. A continuação dessa parábola, nós não vamos lê-la toda, mas você pode ler depois. A confirmação dessa parábola descreve o nobre dando instruções aos seus servos antes de ir para uma terra distante, dando instruções que eles deveriam administrar os seus negócios ou os talentos que ele daria para os seus servos, e que eles deveriam administrar aqueles talentos enquanto ele não estava presente, e que ele retornaria para a prestação de contas. E não só para a prestação de contas, mas para julgar todos aqueles que estavam contra ele, contra esse nobre que seria coroado. Em algum momento, enquanto ele estava em uma terra distante, e o povo manda um grupo de pessoas, uma comissão, para dizer: nós não queremos você como rei. No retorno desse nobre, depois de ser coroado, esse nobre então julgaria esses que disseram que ele não deveria ser rei entre eles. Essa parábola, ela tem uma forte ligação entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então existe nessa parábola uma forte ligação
entre ela, a parábola, e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo fala nessa parábola de si mesmo. As parábolas, elas serviam para representar aspectos importantes do reino de Deus, mas não somente aspectos externos do reino de Deus, mas aspectos importantes da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse nobre aqui, descrito por Jesus nessa parábola de Lucas 19, é o próprio Jesus Cristo, que deveria se ausentar por um tempo e ir para as terras distantes, para o Pai, para o céu, e ser coroado lá como o rei de toda a terra, e retornar como o rei supremo para reinar sobre todas as coisas e prestar contas com seus servos e julgar o mundo, e julgar todos aqueles que não se renderam ao senhorio desse grande rei, ao senhorio de Jesus Cristo. Então essa parábola, acredito que Lucas, ele gasta um pouquinho mais de tempo falando da ascensão do Senhor Jesus Cristo, para que os seus leitores, ao terem lido o primeiro volume e agora o segundo volume, busquem fazer um paralelo entre a parábola aqui e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. É necessário que o Senhor Jesus Cristo retorne para o Pai, para que ele seja coroado como Rei Supremo de todas as coisas. E essa perspectiva de Jesus ser elevado ao céu para ser coroado Rei é confirmado por Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, no momento em que ele recebe o Espírito Santo e ele começa a pregar no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Ele enfatiza o senhorio soberano de Cristo, Jesus, citando passagens do Antigo Testamento para confirmar que as Escrituras de fato prediziam que isso deveria acontecer, que o Rei dos Reis deveria ser coroado e que ele retornaria com grande poder e grande glória. Então esse evento da ascensão do Senhor Jesus Cristo deveria acontecer de fato para comprovar aquilo que as Escrituras diziam a respeito da vinda do grande rei. A primeira vinda foi decepcionante para os judeus, para o povo judeu. Eles esperavam o grande rei vir com poder e glória e exterminar os seus inimigos e tornar Israel como a capital, a grande nação, que teria o rei de todo mundo ali governando. A primeira vinda foi uma decepção, porque ele veio como um servo, ele veio para salvar, ele veio para buscar o perdido. No entanto, a segunda vinda não tem esse propósito de salvar, tem um propósito de julgar. No capítulo 2, versículo 29 até o versículo 36 de Atos, nós temos aqui então a pregação do apóstolo Pedro. Isso vai se repetir em todo Atos, em todo o livro de Atos, não só por Pedro, mas por outros apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo. É dito o seguinte, a partir do versículo 29 do capítulo 2: Irmãos, ele fala: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, usando o Velho Testamento, usando as Escrituras para comprovar que de fato Jesus Cristo deveria subir para o Pai para ser coroado e retornar em glória. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, versículo 29, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado à morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Só um parêntese aqui. Alguns vão dizer o seguinte: olha, as profecias do Velho Testamento, Davi, que Davi apontou para Jesus, que Davi apontou para Cristo, que os outros profetas apontaram para Cristo, eles fizeram isso inconscientemente. Alguns vão dizer isso. Eram profecias, mas eles estavam apontando para algo que estava acontecendo no momento, mas eles não tinham noção de que aquela profecia se estendia para o futuro. Isso cai por terra quando nós olhamos Davi prevendo que ele estava se referindo não ao seu filho Salomão, mas a Cristo. A Cristo.
Certamente ele não saberia o nome que seria o Cristo, Jesus. Mas ele se referiu a Cristo. Versículo 32, fechando parênteses. Versículo 32 diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, ó casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, acréscimo meu aqui, Jesus ressuscitou, e Deus, ele ressuscitou, e Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo aqui para os seus irmãos judeus é que foi necessário, de fato, que Jesus Cristo morresse e ressurgisse dos mortos, para que o seu corpo não entrasse em corrupção, se deteriorasse e se acabasse ali, para cumprir aquilo que as Escrituras prediziam a respeito do Messias, que o seu corpo não experimentou corrupção, deterioração, mas que ele ressurgiu dos mortos e que foi assunto ao céu. Davi não subiu ao céu, Jesus Cristo subiu ao céu, para estar à direita do Pai. E que por causa disso ele é Senhor sobre todas as coisas. E essa tônica de que Jesus Cristo é Senhor e que ele foi assunto ao céu para ser coroado rei, é repetida várias vezes aqui em Atos, como eu já falei, tanto por Pedro quanto pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também menciona isso em sua carta dos Filipenses. A afirmação de Paulo ali em Filipenses capítulo 2, abre lá, Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11, comprova e confirma que de fato essa coroação de Jesus Cristo era necessária na ascensão. Filipenses 2, 8 a 11 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo, ele descreve aqui a sua primeira vinda e a sua necessidade de morrer em obediência ao Pai. Versículo 9 descreve agora a exaltação de Jesus Cristo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Apesar de que Paulo menciona a morte obediente de Jesus Cristo, ele não para aqui. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória que o Filho tinha com o Pai antes de todas as coisas existirem, ele retoma. Essa é a oração dele no capítulo 17 de João, no versículo 5. Ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. No entanto, existe um aspecto novo agora na existência, na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele retorna à sua glória antiga com um corpo humano para sempre. O Filho de Deus se submete ao Pai ao ponto de se tornar homem e de assim viver eternamente dessa forma. A ascensão do Senhor ao céu, portanto, teve como propósito coroar o Filho de Deus, o Messias, o Rei de toda a terra, o Supremo Rei de todas as coisas. Irmãos, a ascensão, a ida do Senhor ao céu, além de provar a sua ressurreição, além de provar o fato de que era necessário a sua entronização, tem como propósito também
o exercício do ministério de intercessão e mediação do Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira razão pela qual é importante ou foi necessário a ascensão do Senhor Jesus Cristo. O cumprimento do ministério do Senhor Jesus Cristo como o nosso grande sumo sacerdote, mediador e intercessor diante do Pai. A ascensão é necessária porque prova a ressurreição. A ascensão é necessária porque era necessário que Jesus Cristo fosse coroado. A ascensão é necessária porque o ministério de mediação e intercessão do Senhor Jesus Cristo deveria ser exercido por Ele. Ao ascender ao céu, Jesus Cristo foi entronizado e assentou-se à destra de Deus, como nós vimos. E essa expressão de assentar-se à destra de Deus tem a ideia de autoridade. Não é que Deus, que é Espírito, tem um trono e que Ele tem uma direita. A ideia é que essa posição de direita é uma descrição para que nós possamos compreender o fato de que Jesus Cristo se tornou rei. E é muito interessante aqui, Jonathan Edwards diz que existe um ato de humildade em Deus, em se rebaixar a nossa linguagem para que nós compreendamos aquilo que Ele nos ensina, que Ele tem a nos dizer. A destra de Deus, essa linguagem da destra de Deus, é Deus se rebaixando a nossa compreensão pequena, para compreendermos aquilo que Deus tem a nos dizer. E Ele faz isso em todo o tempo. No entanto, a destra de Deus não significa apenas uma posição de autoridade e poder supremo. Segundo o apóstolo Paulo, a destra do Pai é também um lugar de intercessão do Senhor Jesus Cristo. Segundo o grande apóstolo Paulo, a destra do Pai não é somente um lugar de exercer autoridade, exercer governo, soberania, mas é um lugar de intercessão. Veja comigo, Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Uma passagem muito conhecida por nós. É falando ali da certeza de salvação do crente. Versículo 34, diz, Romanos 8, 34, diz: quem nos condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual, o quê? Está à direita de Deus e intercede por nós. A destra do Pai é um lugar de intercessão, onde Jesus Cristo está como o nosso grande sumo sacerdote. Ele pode nos representar diante do trono de Deus. O trono de Deus é chamado pelo autor de Hebreus de o trono da graça, em que nós podemos nos aproximar desse trono de graça, não só de juízo, de julgamento, de autoridade, mas um trono de graça, porque o Cristo, o Deus homem, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Enquanto Satanás é o nosso acusador, é o acusador dos santos, Jesus Cristo é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso mediador. Hebreus capítulo 4, versículo 14, abra lá, por favor. Hebreus 4, 14, até o versículo 16, a palavra do Senhor nos diz, Hebreus 4, 14 a 16, o autor de Hebreus, entendendo isso, entendendo que o trono da graça, o trono de Deus, ou a destra do Pai, não é apenas um lugar de autoridade, mas um lugar de intercessão de Jesus Cristo pelos seus santos, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. O que isso significa? A ascensão. Penetrou os céus. Conservemos firme a nossa confissão, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, a exortação do autor de Hebreus então é: acheguemo-nos, portanto, confiantemente ou confiadamente, junto ao quê? Ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Seu importante ministério, a destra de Deus, dá aos crentes certeza que Jesus Cristo está atuando em nosso favor neste momento. A posição à direita do Pai nos dá a certeza, como crentes no Senhor Jesus Cristo, de que nós temos sim um grande sumo sacerdote diante do Pai, de que nós podemos nos achegar a Ele com graça, pedindo socorro e misericórdia, e acharmos graça. De modo que não precisamos de outros meios pelos quais as nossas orações e súplicas cheguem a Deus. Não é Maria, não é outro santo que intercede por nós, mas o Santo de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus homem em carne e osso, que experimentou o que nós experimentamos, porém sem pecado, pode compadecer-se das nossas fraquezas. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: ele não se esqueceu do que essas coisas são, os pesares, as dores, as tentações, as fraquezas. Jesus não esqueceu do que essas coisas são, e nem de como apiedar-se daqueles que estão sujeitas a elas, porque ele as experimentou. E nós podemos nos alegrar, porque esse que experimentou as nossas fraquezas, ele as experimentou sem pecar. Sem pecar. O que isso nos diz? Isso nos diz que nós podemos passar por essas coisas que nós passamos, as quais o próprio Senhor Jesus Cristo passou, sem precisarmos pecar. Não é que nós vamos passar e pecar e, por causa do nosso grande sumo sacerdote, tudo bem, pecarmos nessas ocasiões. Na verdade, o que nós temos aqui é uma exortação de que nós podemos passar por essas coisas, pelas nossas provações, sem pecado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo passou sem pecar. Ao lado do Pai, João diz, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele está como não somente o nosso sumo sacerdote, mas como o nosso... Lembram? 1 João capítulo 2, versículo 2. Nosso advogado justo. Nosso advogado justo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor. Enquanto que Jesus Cristo na cruz, em 1 Pedro capítulo 2, é descrito Jesus Cristo sendo ultrajado, sendo maltratado, e Jesus Cristo entregando todas essas coisas ao Pai, para que o Pai julgasse. Nós temos agora Cristo como aquele que julgará as nossas causas. É Jesus Cristo, nosso intermediário e o nosso intercessor. Em último lugar, a ascensão do Senhor Jesus Cristo é necessária, porque se não fosse assim, o Espírito Santo não viria. Em sua sabedoria, Deus planejou que Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuassem de maneiras distintas. O Pai, o cabeça, o Filho em obediência ao Pai,
o Espírito em glorificação ao Filho, cada um com a sua função própria, de maneira tal que os três podem agir perfeitamente, em perfeita harmonia e unidade uns com os outros. A ascensão de Jesus Cristo, então, daria lugar à atuação do Espírito Santo na era atual. O outro Consolador viria para habitar nos crentes, para habitar nos discípulos do Senhor Jesus Cristo. De modo que se Jesus não tivesse ido ao céu, ao Pai, o Consolador não viria. Pois ele mesmo disse isso em João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 7. Vamos lá? Acordem, gente. João 16 e 17. E versículo 7. João 16, versículo 7. O Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o quê? O Consolador não viria para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Eis a razão, a outra razão pela qual o Senhor Jesus Cristo deveria ser assunto ao Pai, para que o Espírito Santo pudesse atuar em nossas vidas. Irmãos, o que nós temos aqui, na vinda do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, a mediação do Espírito Santo, na presença de Cristo e do Pai em nós. A ideia é que o Espírito Santo habitando em nós, o Pai e o Filho estão em nós. A vinda do Espírito Santo seria de extrema importância, como nós já pontuamos no sermão passado, porque seria um meio, sim, pelo qual Jesus agiria por nós e em nós, por meio do seu Espírito Santo. Por meio da ação do Espírito Santo, os seus discípulos receberiam poder para fazer a obra do Senhor. E ainda mais, ainda maiores obras, João 14, versículo 12. Mas também a presença da própria Trindade em nós. O Espírito Santo é então esse elo entre nós e o restante da Trindade. Perceber? Estão entendendo? O Espírito Santo é aquele cujo qual proporciona a presença das outras duas pessoas da Trindade em nós, na nossa vida. Irmãos, dessa forma o Senhor Jesus Cristo poderia certamente dizer que estaria conosco todos os dias, não só agindo em nós, mas nos guiando até o dia que Ele retornaria por meio do seu Espírito Santo. E certamente nós poderíamos citar muitas outras razões pela qual era importante a ascensão do Senhor Jesus Cristo, mas eu acredito que essas que nós pontuamos, essas 4 que nós pontuamos, elas são necessárias para termos uma compreensão de que essa doutrina é de fato importante e que traz implicações práticas para a vida da igreja. O Senhor Jesus Cristo não está no céu em uma férias celestial, tomando uma aguinha de coco dos anjos, docinha, geladinha, né? Mas está servindo, está ativo, agindo, trabalhando em nosso favor. Lucas menciona que essa ascensão, o Senhor Jesus Cristo foi recebido por uma nuvem. E essa nuvem aqui diz respeito à glória de Deus, a Shekinah, a presença visível de Deus. A ideia é que Jesus Cristo retornou em glória. Os discípulos deveriam ter certeza de que a ascensão do Senhor Jesus Cristo não seria o fim, mas o começo do serviço ativo dos discípulos, anunciando
que existe um rei sobre todas as coisas. Por isso Deus providencia que 2 varões. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Apesar de que exista uma concordância majoritária entre muitos teólogos de que esses eram anjos, o texto não fala que eram anjos. Dizem que são 2 varões vestidos de branco. Sim, podem ter sido anjos em forma de homens, tá? Mas eu penso que poderia ser outra coisa. Se você tiver curiosidade, você fala comigo depois. Mas pode ser sim. O importante é que esses 2 varões vestidos de branco, que se puseram ao lado deles, os certificam de que esse que foi para o céu, ele foi para ser coroado, e que ele retornaria. É como se eles estivessem lembrando da parábola do nobre. Versículo 10 e 11 diz: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aquele que foi ao céu em corpo humano, irmãos, que se tornou homem por causa da nossa redenção, e que está com seu corpo humano glorificado à destra do Pai, retornará do mesmo modo em seu corpo humano, em glória e poder, da mesma forma que foi ao céu. Ele não foi em espírito, ele não foi apenas a sua alma, mas ele foi em corpo, da mesma forma como eles viram subir. Eles tocaram, eles experimentaram de fato que aquele que estava com eles era de fato o Senhor Jesus Cristo. Os anjos certificam aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor, que ele retornará com a mesma glória que foi. Jesus já havia dito a eles, que eles não os deixariam, que ele, o Senhor, não os deixaria órfãos, mas que viria para eles. É isso que ele diz em João capítulo 16. Irmãos, os cristãos foram acusados de inventar a história da ascensão. Eles foram acusados de farsa. Mas não é possível. Não é possível pensarmos que homens que propositalmente inventaram uma fraude, em anos subsequentes, tivessem despendido tantas energias e finalmente tivessem morrido em defesa daquilo que era apenas uma farsa. Se aquilo que diziam fosse fraudulento, muito mais provavelmente teriam abandonado toda essa ideia no começo, no início dessa nova religião, morrendo talvez de morte natural e não por causa de uma farsa. Talvez considerando mais sábio, por motivo de segurança, deixar essa ideia fraudulenta. Mas o que nós vemos é que de fato eles defenderam a mais pura verdade, de modo que eles morreram por causa disso. Uma das provas mais eficazes para o fato de que Jesus Cristo retornou à vida e que foi assunto ao céu, e que está no céu e que intercede por nós, é a razão pela qual o cristianismo ainda vive até hoje, e a razão pela qual muitos estão dispostos a morrer por essa mensagem e pelo Senhor entronizado. A ascensão do Senhor Jesus Cristo é a exemplificação da nossa glorificação.
forma como Jesus Cristo foi, com o seu corpo, nos abre caminho para nos achegarmos ou para nós adentrarmos na realidade celestial em corpo, no entanto glorificado. Paulo diz que ele é o primeiro dos irmãos, o primogênito entre muitos irmãos. A ideia de que nós iremos experimentar a realidade que Jesus Cristo experimentou em corpo. Nós iremos desfrutar disso. Se essas verdades não aquecem o seu coração, se essas verdades não lhe impulsionam a servir com amor ao Senhor, se essas verdades não causam em você constrangimento, eu lamento muito. Talvez você não experimentou a graça de Deus na sua vida. Se essas verdades não lhe conduzem a morrer por elas, eu lamento. Talvez você não seja um discípulo do Senhor. E eu te convido a experimentar a realidade dessa bênção, que é seguir a Cristo. Senhor, nós te louvamos, porque nós aprendemos quão foi necessário o Senhor subir ao céu. Muito obrigado também pela certeza de que o Senhor não permanecerá para sempre no céu, distante de nós, alheio a nós. E de que de fato o Senhor não está alheio a nós, ao teu povo, mas que está servindo-nos, e nós te agradecemos por isso. Queremos elevar as nossas orações, petições, súplicas ao Senhor, para recebermos graça e socorro no momento oportuno. Muito obrigado por interceder por nós. Não merecemos isso. Não merecemos nada do que o Senhor tem feito por nós. Mas te louvamos por ser tão misericordioso e cheio de graça. Incendeia o nosso coração com fervor, com amor à tua obra, com amor e devoção ao Senhor. Perdoa a nossa frieza. Perdoa também a nossa tendência de nos enraizarmos neste mundo caído. E te rogamos, venha o teu reino. Que essa realidade física possa experimentar a realidade celestial. É isso que nós ansiamos. E é por isso que nós vivemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.